Olha só que interessante. Para falar de modelo atômico, nós vamos fazer um resumo aqui. As primeiras ideias sobre os átomos surgiram há muitos anos e muitos anos atrás, foi antes de Cristo. As pessoas olhavam, né, no caso Demócrito e Leucipo, olhavam para as coisas e tentavam explicar do que nós somos feitos, de onde viemos, para onde vamos, do que a matéria é feita. A partir desses questionamentos, surgiu-se a palavra átomo. Átomo significa indivisível, é a menor parte da matéria. É não toma, é tomar em partes, é dividir, é partir. Então é uma coisa que não se parte mais. Então se eu pegar um copo e jogar no chão, ele vai se quebrar, quebrando esses vidros que continuam ali, quebrando e continuando quebrando, e isso significa que eu vou chegar numa parte que é a menor parte da matéria. Acredita-se que isso é o átomo. Essas ideias, elas voltaram a regurgitar-se no mundo científico quando Dalton utilizou a lei de Lavoisier e Proust para fortalecer a ideia de um modelo atômico. O que diz Lavoisier? O Lavoisier ele estudava reações químicas e aí ele chegou numa conclusão. Toda e qualquer transformação vai ter a massa do início dos reagentes equivalente às massas dos produtos. Ou seja, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos para toda e qualquer reação química. Então ele fez um experimento, ou vários experimentos, em sistemas fechados, e ele chegou à conclusão de que se eu tenho uma massa de um reagente no início, eu fiz a pesagem. No final, depois da transformação, da mudança, a massa do final se mantém. Então a massa do início é igual à massa do final, em se tratando de qualquer transformação. Mas é importante que nós saibamos o seguinte. Aqui eu tenho magnésio. Magnésio, massa, 24 gramas. Aqui eu tenho oxigênio. Oxigênio, a massa do oxigênio, se você for analisar a massa do oxigênio, é 16, né? Neste caso aqui, 32. Vou colocar 32 aqui. E aí é importante que nós entendamos o seguinte. Se eu estou juntando magnésio com oxigênio, olha o que vai acontecer. Neste caso, eu vou balancear essa equação para ficar mais fácil, né? 2 magnésios, vou deixar aqui 48 gramas. Então, 48 gramas mais 32. 48 mais 32, quando você vai fazer a análise, vai dar 80. 48 mais 32 vai dar 80 gramas. Ou seja, 48 mais 32 é igual a 80. A massa do início é igual à massa do final. Observe que aqui houve a incorporação de um gás. O magnésio é um sólido. E aí esse sólido, quando queimado, ele vai incorporar o gás oxigênio, vai ocorrer um rearranjo desses átomos para formar um novo produto, uma nova substância. Essa nova substância, ela vai ter a massa igual a 80 gramas. O que eu gostaria que você tomasse bastante cuidado na hora que for analisar? Tem questão que fala para você o seguinte, olha, queimou-se 48 gramas de magnésio. No final, formou-se 80 gramas de óxido de magnésio. Aí a questão, ela não coloca o gás envolvido. Ela não coloca a massa do gás envolvido. Só diz que tem 48 gramas de magnésio e colocou 80, e no final foi formado 80 gramas de produto. Ué, isso aqui invalida a lei de Lavoisier? O fato de eu ter 48 gramas de magnésio e no final ter formado 80 invalida? Não. É porque, na verdade, muitas questões são colocadas na prova para você entender o seguinte, olha, tem hora que a reação ela envolve participação de gases. Um gás pode ser incorporado no reagente ou, no final, um gás pode escapar do sistema. Se um gás for incorporado no reagente, dá a sensação de que a massa no final aumentou. Igual aqui, ó, se eu não considerar o oxigênio, de 48 para 80, a massa está aumentando. Na verdade, isso é uma sensação de que a massa está aumentando. É porque a gente não contabilizou a massa do gás que está entrando. Então, neste caso, 48 mais 32 vai dar 80. Ou seja, a massa do início vai ser sempre igual à massa do final. Isso é importante. Tomar muito cuidado, porque se entrou gás no sistema, a massa tende a ser maior no final. Se saiu gás do sistema, a massa tende a ser menor. Um exemplo é a gasolina. Tem muita questão que fala assim, ó, queimou-se 10 quilos de gasolina. A massa do final vai ser maior, igual ou menor? Muita gente acha que a massa do final vai ser igual. Pois é, mas tem que tomar cuidado. Sim, a massa dos reagentes vai ser sempre igual à massa dos produtos. Mas se eu estou queimando 10 quilos de gasolina, a massa do final tem que ser maior do que 10. Por quê? Porque para a gasolina queimar, ela precisa de oxigênio. Então a gasolina queimando e precisando de uma massa que eu vou chamar de M1 de oxigênio, no final, a massa final formada
será 10 quilos de gasolina mais a massa de oxigênio que ela incorporou. Então, a massa no final será 10 quilos de gasolina mais a massa de oxigênio. Ou seja, no final, a massa será maior do que 10 quilos, porque houve a incorporação de gases. Tomar muito cuidado com isso. E aí, sabendo que a massa do início é sempre igual à massa do final, existe uma outra teoria, que é uma teoria, né, que é uma lei, no caso, a lei de Proust. Não é mais uma teoria, já virou lei. Por quê? Porque a gente consegue provar. Imagine que você vai fazer um bolo. Você vai fazer um bolo para uma pessoa. Agora imagine que na sua casa cheguem mais 5 pessoas. Você vai ter que quintuplicar a receita do seu bolo. Ué, tem hora que você tem que fazer para 2 pessoas, você tem que dobrar a receita do bolo, depois triplicar, quadruplicar. É a mesma coisa uma reação química, é muito parecido. Nós estamos falando aqui de proporções. Então, os reagentes são como se fossem os ingredientes da receita. Os produtos é como se fosse a receita já feita. Então, olha que interessante essa reação aqui. Essa reação é a queima do carbono. O carbono, quando entra em contato com o oxigênio, forma CO2. 12 gramas de carbono com 32 gramas de oxigênio dá 44 gramas de CO2. Ué. Isso aqui é a lei de Lavoisier, ó. 12 mais 32, 44. Agora, eu não sei qual é a massa de oxigênio, não sei qual é a massa de CO2, mas eu coloquei 120 gramas de carbono para reagir. Com a cabeça para funcionar já é raciocínio lógico. Tem nada de... Não é uma matemática absurda, não é... Eu não estou fazendo conta absurda aqui. Simples, ó. 12 para 120 aumentou 10 vezes. Então, eu vou precisar de uma quantidade de oxigênio 10 vezes maior para que essa reação aconteça. Então, se aumentou de 12 para 120, 10, de 32 vai para 320. Ó. De 44 vai para 440 gramas. Isso se chama lei das proporções fixas e definidas. Há uma proporção fixa e definida entre os participantes da reação. Há uma proporção em massa entre os participantes. Eu preciso de 12 de carbono para reagir com 32 de oxigênio. Isso é uma proporção fixa para essa reação. Então, a gente tem que analisar isso, tomar muito cuidado. E aí surge a lei, surge o modelo atômico de Dalton. O que é o modelo atômico de Dalton? Partindo da lei de Lavoisier e Proust, ele cria um modelo para o átomo. Ele fala o seguinte, qual que é o objetivo do Dalton? O objetivo do Dalton é criar um modelo que explique as reações químicas. As reações químicas existem. Agora, olha que interessante, eu tenho um carbono no início, eu tenho um carbono no final, eu tenho 2 oxigênios no início, eu tenho 2 oxigênios no final. O Dalton falava o seguinte, olha, se a massa se conservou, é porque os átomos se conservaram. Os átomos não são criados e nem destruídos, eles são transformados. O que ocorre é uma transformação da matéria. Ué. Os átomos não são criados nem destruídos. O que ocorre é que eles são reorganizados, rearranjados para formar novas substâncias. E aí ele cria o seu modelo do átomo. O átomo de Dalton ele é considerado como se fosse uma bolinha de gude. A gente chama de bola de bilhar, aquela bola de sinuca. Pode ser uma bolinha de gude ou uma bola de sinuca. E aí fica a seu critério o que você vai utilizar como padrão para associar o modelo de Dalton, para fazer essa analogia. Então, o Dalton ele diz o seguinte, que o seu átomo, o átomo é esférico, ou seja, ele tem o formato de uma esfera, ele é maciço, todo preenchido, tal como uma bolinha de gude, tal como uma bola de sinuca. Ele é indivisível, não tem como eu dividir o átomo, isso segundo a ideia do Dalton. O átomo ele não tem como ser dividido, ele é indivisível. O átomo ele é indestrutível, o átomo ele não tem como destruir o átomo, não dá para destruir o átomo. E o átomo ele é intransformável. O que significa dizer que o átomo é intransformável? Que átomo de um elemento não se transforma em átomo de outro elemento. Isso segundo Dalton. Então olha que interessante, para ele um átomo, por exemplo, de urânio, nunca poderia se transformar em um átomo de tório. Isso para ele não era possível, o átomo de um elemento se transformar em átomo de outro elemento. Outras coisas que o Dalton falava. Se eu tenho um átomo de hidrogênio, esse é o átomo de hidrogênio. Os átomos de um mesmo elemento, eles são idênticos em massa. Eles não podem mudar, eles não são diferentes, eles são iguais. Átomos diferentes são diferentes, átomos iguais são iguais. Isso cai por terra anos depois. Por quê? Porque a gente descobre que existe um fenômeno chamado radioatividade. Então, o átomo é intransformável? Na verdade, o Dalton considerava, mas hoje nós sabemos que não, que o átomo ele se transforma. Então, o átomo de urânio pode se transformar em átomo de tório por um processo chamado reação nuclear.
Então, o que faz cair por terra esse postulado de Dalton é o conhecimento em relação à reação nuclear. Então, conhecemos reações nucleares e cai isso aqui por terra. O átomo é indestrutível? Não tem como destruir o átomo. O átomo é indivisível? Nós sabemos que o átomo ele é divisível, porque dentro do átomo tem partículas menores do que o próprio átomo e, portanto, o átomo ele pode ser dividido sim. E isso aqui caiu por terra com a descoberta do elétron, tá? Com a descoberta do elétron, isso cai por terra. O átomo é esférico, o átomo é maciço? Hoje a gente não considera mais o átomo maciço e nem o átomo esférico. O átomo não é maciço, por quê? Porque descobrimos que o átomo é formado por espaços vazios. Rutherford depois vai mostrar que o átomo é formado por uma imensidão de espaços vazios. O átomo é esférico? Nós não podemos afirmar. Hoje nós temos várias equações no modelo atômico atual que mostra para a gente que o átomo, na verdade, ele é formado por orbitais, que têm diferentes formatos. Então a gente não pode dizer que o átomo é esférico justamente por conta das teorias dos orbitais, tá? Existem orbitais de vários tipos, orbitais ovalares, orbitais na forma de halteres. Qual que é a ideia central do modelo de Dalton? É explicar as reações químicas. Isso ele faz maravilhosamente bem. Então, falou o modelo atômico de Dalton, o que você tem que lembrar? Você tem que lembrar que ele propunha todas essas ideias, que o átomo é esférico, maciço, indivisível, indestrutível, intransformável. Você precisa lembrar que o átomo dele lembra uma bola de bilhar, que é uma bola de sinuca. Você tem que confrontar cada uma das afirmações que ele fez e trazer para o dia de hoje, ver se hoje ainda é aceito. E outra coisa, entender que a ideia central do modelo de Dalton é as reações químicas, são as reações químicas. Então ele explica por que os átomos existem. Os átomos existem porque eles explicam o rearranjo entre átomos, que é a ideia central, é a ideia que a gente chama de massa, que é a conservação das massas em uma transformação. Esses são os principais pontos do modelo de Dalton. Espero você na próxima aula. Ao olhar para o alto, e você vai perceber um dia muito nublado que aparecem alguns clarões no céu. Isso também foi fruto de questionamentos sobre cientistas. Cientistas olhavam para o céu, viam o céu brilhando, mas não sabia explicar a origem dos raios. E aí um cientista tentou explicar o que causa esses raios, o que causa esse clarão, essas descargas elétricas lá no céu. E aí, um homem, para tentar explicar isso, utilizando o modelo atômico, ele fez uma série de experimentos, o Thomson. Ele se apropriou de alguns experimentos feitos por William Crookes em 1885. Em 1897, Thomson ele joga um artigo científico fazendo uma grande descoberta. E aí essa descoberta foi a caracterização do que nós chamamos de raios catódicos. Vamos entender o que o William Crookes fez. O William Crookes fez o seguinte, ele tentou reproduzir o que acontece no alto da atmosfera dentro de um tubo. Aqui eu tenho um tubo de vidro conectado a metais que estão conectados numa bateria. Essa bateria é uma bateria de altíssima tensão, ela tem aproximadamente 10.000 volts, tá? Aqui eu tenho um tubo de vidro, dentro desse tubo de vidro tem um gás rarefeito, ou seja, tirou-se uma grande quantidade de ar que estava ali dentro, e aí um gás residual de hidrogênio que ficou ali dentro foi submetido a descargas elétricas. Então, quando eu submeto um gás a intensas descargas elétricas, uma luz esverdeada sai do polo negativo em direção ao polo positivo. Essa luz esverdeada, esse clarão causado pela descarga elétrica ali dentro, foi chamado de raios catódicos. Então, olha só, um gás submetido a intensas descargas elétricas irá emitir uma luz. Essa luz ficou conhecida como raios catódicos. E aí o Thomson ele queria caracterizar, ele queria dizer o que são esses raios catódicos. E aí ele fez uma série de experimentos. Ele colocou ali dentro uma ventoinha, um ventiladorzinho. E aí ele descobriu que esse ventiladorzinho ele girava quando o experimento era ligado. Então, um gás submetido a intensas descargas elétricas faz girar uma ventoinha, emite uma luz que faz girar uma ventoinha. Essa luz que faz girar a ventoinha por quê? Porque algo está encostando na ventoinha. Para a ventoinha girar, algo tem que estar encostando nela. Esse algo que encosta nela só pode ser matéria. Por quê? Porque só vai fazer algo girar se a matéria estiver batendo ali. Então, raios catódicos têm massa.
justamente porque faz a ventoinha girar. Um outro experimento que fez o Thomson foi colocar ali dentro uma cruz de Malta. Uma cruz de Malta, a cruz do Vasco da Gama. E aí ele colocou, e ele percebeu que atrás era formado, após, né, o gás ser submetido a intensas descargas elétricas, após a formação da luz, era formado uma sombra. Essa sombra é a imagem da cruz de Malta. Essa imagem era formada por quê? Pensa comigo, abrir os braços, está com a lanterna na minha frente, abrir os braços, o que vai acontecer? Atrás vai formar uma sombra. Por quê? Porque a luz ela tem trajetória retilínea, a luz não faz curva. Ai, meu buraco negro, não estou falando de buraco negro não, pelo amor de Deus, fica esperto, estou falando de buraco negro. A luz ela vai em linha reta, ela tem a sua trajetória em linha reta. Assim como também os raios catódicos. É por isso que estava formando a sombra dessa cruz de Malta atrás. Então, a conclusão que ele tirou foi que a trajetória dos raios catódicos era a trajetória reta. Mais do que isso, ele colocou ali placas carregadas e percebeu que os raios catódicos eles se desviavam em direção à placa positiva. Se os raios catódicos se desviam em direção à placa positiva, é porque eles têm carga negativa. Se os raios catódicos têm carga negativa, isso significa que agora eu tenho a caracterização dos raios catódicos. Raios catódicos têm massa, faz a ventoinha girar. Raios catódicos têm trajetória reta. Por quê? Porque ele forma a imagem lá da cruz de Malta. Raios catódicos têm carga negativa, porque é desviado para a placa positiva. Com todas essas informações, Thomson concluiu: o átomo não é indivisível, como falava Dalton. Dentro do átomo tem partículas menores do que o próprio átomo. Essas partículas ficaram conhecidas como elétrons. E, na realidade, o que acontece quando eu submeto um gás a descargas elétricas é que eu removo desse gás essas partículas. Eu estou removendo desse gás os elétrons. Um fenômeno chamado ionização. Quando eu submeto um gás a intensas descargas elétricas, eu estou removendo dele elétrons. E essa remoção de elétrons, esse movimento de elétrons, é que causa esse clarão, essa luz esverdeada. Com isso, o Thomson ele faz uma alteração no modelo atômico. O que ele diz? Ele diz agora que o átomo é semelhante a isso aqui, ó. Ele tem uma massa positiva e dentro dessa massa positiva eu tenho elétrons mergulhados. Então aqui dentro eu tenho uma massa positiva. Eu não estou falando de próton não, pelo amor de Deus. Prótons eles foram descobertos com o Rutherford, antes e depois, não tem nada a ver. É só uma massa positiva e aqui eu tenho o que nós chamamos de elétrons. Então os elétrons estão dentro do átomo, realizando movimentos circulares. Isso mesmo. O Thomson falava que dentro do átomo os movimentos dos elétrons eram circulares. Os elétrons estavam na forma de anéis, ou seja, eu tinha os elétrons num círculo, na forma de um círculo, eu tinha mais no interior outros elétrons formando novos círculos e ainda mais no interior elétrons formando novos círculos. Isso foi entendido depois por Rutherford, que os elétrons estavam girando ao redor do núcleo. Então toma muito cuidado, porque tem muito livro didático que traz informação errada. O que acontece é que um homem, em 1902, foi divulgar essa informação numa revista e ele diz o seguinte: olha, como foi na Inglaterra que essa descoberta foi feita, ele falou: ó, gente, o Thomson, ele falou que o modelo atômico é como se fosse um pudim de passas. Porque é uma sobremesa que eles utilizavam, né, lá na época, pudim de passas. Por isso que se comparou com o pudim de passas. Não é o Thomson que chegou e falou: ai, meu átomo parece um pudim de passas. Não. As pessoas, ao fazer a analogia, ao tentar interpretar, ao tentar passar para a população essa informação científica de uma forma acessível, aí o jornalista falou: olha, gente, o átomo dele parece um pudim de passas. Por quê? Porque da forma como o Thomson descreveu o átomo, que os elétrons estão dentro de uma massa positiva, é semelhante a um pudim de passas, que é uma sobremesa muito utilizada na Inglaterra. Então o átomo ele é semelhante a um pudim de passas. Se eu fosse trazer aqui para o Brasil, seria semelhante a um chocotone. Eu tenho um chocotone e dentro dele eu tenho aquelas bolinhas de chocolate. Bolinhas de chocolate seriam semelhantes aos elétrons. Então é uma massa positiva com elétrons mergulhados. Essa é a ideia de Thomson. Grande ideia central de Thomson. Elétron. Ele caracteriza o elétron. Ele prova que o átomo é divisível, porque dentro do átomo tem partículas menores. É isso, um forte abraço.